Vamos falar ainda do Flávio, porque ele também protocolou nessa segunda uma PEC que veta a reeleição para o cargo de presidente da República. Ele colecionou 30 assinaturas, que são 3 a mais do mínimo necessário para formalizar esse texto. A proposta prevê que a emenda entre em vigor na data da promulgação e, além disso, o texto não proíbe a reeleição dos demais cargos, como governadores e prefeitos. Reinaldo, a gente falou sobre reeleição ontem e eu quero saber o que você acha dessa proposta vinda de Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência. Ainda mais porque ela mantém, como ele disse, como eu falei agora, a reeleição para governador e prefeito. Cara, assim, dá vontade de brincar com a frase do Capitão Nascimento, né? É a proposta de um fanfarrão, né? É, Veja só, quando ele anunciou que ia abraçar o fim da reeleição, eu até disse, olha aí, tá aí, esperta a proposta. Eu mesmo sou favorável ao fim da reeleição, desde quando se apresentou a proposta, se aprovou a proposta da reeleição. Eu fui contra a emenda em 1997, né? Até porque achei oportunista ali do modo como se apresentou. Mas eu sou em essência contra. Né? Não funciona. Com o tamanho que tem o Estado brasileiro, não funciona. É bom que isso fique claro. Não estou dizendo nem que o Estado devia ser maior ou menor, a gente pode discutir isso, mas com o tamanho que tem o Estado brasileiro, com a interferência que tem, não funciona. E não tem funcionado. Porque o cara se elege, a cara se elege e no segundo ano já está pensando na reeleição. O ideal seria mandar de 5 anos, mas aí vai haver problema com a Câmara, vai ter que espichar mandato. 4 anos. Tem funcionado no Chile? 4 anos, tá bom. Para sem mandato subsequente. Depois, se quiser, volta. Né? Eu, de qualquer modo, daria um espaço de 2 mandatos, pelo menos. Né? Porque senão o cara também arruma só um para servir de boneco de mamulengo ali para voltar daí a pouco. Né? É... Agora ele fala, não, para presidente sim, porque ele precisa organizar a fila da extrema-direita. Né? Tem um monte de gente ali. O Caiado estava com ele no palanque. O Zema se diz candidato. Tem os candidatos do PSD. Tem o Tarcísio, que ele precisa agradar. Né? O Tarcísio não pode esperar muito, porque uma coisa é você esperar 4 anos para eventualmente se candidatar, outra coisa é esperar 8. Mas aí ele foi advertido: olha, prefeitos e governadores não gostaram da sua proposta, eles acharam sua proposta ruim. E aí eles não vão se engajar na sua reeleição. Aí ele me sai com essa. Então a gente prevê o fim da reeleição só para presidente, quer dizer, uma coisa ad hoc, né? Expressão latina, quer dizer, para isso, só para cuidar da candidatura dele e para organizar a fila da direita, e para prefeitos e governadores, aí não, aí ele mantém. Né? Especialmente para prefeitos. Lembrando que prefeitos, a gente tem que entender como funciona a política, lembrando que prefeitos estão umbilicalmente ligados ao orçamento federal por intermédio dos deputados, que organizam com esses prefeitos o envio das emendas e sustentam a máquina de financiamento de campanha por intermédio das emendas. Porque se alguém está achando que o que financia a campanha é só o fundo eleitoral, mesmo bilionário, é porque está mal informado, evidentemente. Não é. As emendas têm um papel fundamental nisso, de financiamento de campanha. É bom que fique claro. Né? E, atenção, prossegue a doação privada, só que aí, como se acabaram com as doações privadas, aí feitas pelo Caixa 2. Né? Uma das piores ideias que já se aprovaram no Supremo foi o fim das doações privadas a campanhas. Elas precisavam ser moralizadas, não extintas, né? As doações. Então, o Flávio vai e faz esse arranjo, cara, que é, francamente, um arranjo que chega a ser patético. Né? Chega a ser patético. Porque
evidentemente, só para organizar coisa ali com a sua turminha. Você vê que não é uma questão de fundo. Não é? Eu insisto, eu sou favorável ao fim da reeleição, sempre fui, né? E também favorável à mudança do sistema de eleição para a Câmara. Eu sou pelo voto distrital misto, eu acho que precisa acabar com esse modo como a gente tem aí, né? Mas estamos longe disso, infelizmente. E ainda sobre o Flávio, ele foi incluído na segunda também como advogado de defesa do pai, Jair Bolsonaro, lá no processo sobre a trama golpista. Né? Com isso ele vai ter acesso ao ex-presidente todos os dias. Agora ele pode ter acesso todo dia, tá? Porque assim, só para explicar pro pessoal, ele já tinha autorização porque ele é filho. Só que ele tinha que dizer o dia e a hora que ele iria visitar. Como ele agora é advogado, ele não vai mais precisar fazer esse aviso, ele pode ir qualquer hora. Mas aí, Reinaldo, me vem duas dúvidas. A primeira, ela é um pouco óbvia de resposta, mas eu queria que você explorasse um pouco, que é como isso vai influenciar na eleição, já que ele vai ter contato com o pai diário. E como você acha que isso pode atrapalhar a relação dele com a Michelle? Porque ela também tem esse direito de visitar, né? À toa que ela leva a marmita do Jair Bolsonaro, ele só come a comida que ela faz. Enfim, como é que você acha que vai se desenrolar isso aí? Vai mudar a rotina da banana frita, né? Porque ela diz que o prato predileto dele é banana em rodelinhas frita, né? Veja só. Primeiro que, sim, o Celso Vilardi e o Paulo Cunha Bueno continuam advogados. Tal. O Flávio, como advogado, ele é um excelente vendedor de chocolates, né? Aquela loja dele, vamos ter que, inclusive, criar um filme novo, né? A fantástica loja de chocolates, né? Que ele tinha, que ele chegou a ter, né? E foi muito bem sucedido, né? A mansão que ele mora exemplifica isso. Certamente vendeu muito bem. Ele não é um advogado militante, embora seja formado em direito, tem o AB, mas não é um advogado militante. O que a gente tem aí, e vamos ver como vai ser a relação com a Michelle, mas o que a gente tem aí é ele com acesso livre ao Bolsonaro para cuidar da campanha eleitoral. É disso que se trata. E isso remete a uma outra questão importante. Né? Nós vimos decisão recente do Alexandre negando mais uma vez a prisão domiciliar para Bolsonaro, e eles fazem um grande escarcéu com isso, porque o Bolsonaro... Veja, eu, pessoalmente, nem me oporia a que ele fosse para a prisão domiciliar. Bem de saúde ele não está. Mas é falso que ele não esteja sendo objeto de todos os desvelos na Papudinha. Ele tem atendimento 24 horas. Se Bolsonaro tiver vontade de fazer xixi, ele pode chamar alguém que ele será auxiliado para se levantar da cama. Falar, ele pode ter tontura. Não, ele tem atendimento 24 horas, ele tem atendimento médico a qualquer momento e ele está a uma distância de hospitais que ele estaria na casa dele. Aliás, na casa dele parece que ele tinha menos atendimento, porque quando ele fez aquele troço com a tornozeleira eletrônica, ele estava ali, tinha um auxiliar dormindo, a filha dormindo, que é natural, e não tinha mais ninguém para falar, pera, não faça. Né? Então, o que a gente percebe aí, e o Alexandre disse isso na sua justificativa, de certo modo também a Procuradoria-Geral da República, não, ele tem plenas condições de ficar na Papudinha, né? Até porque não lhe falta assistência, e a cada pouco alguém vem e sugere que ele estaria meio trelelé da cabeça. A gente vê que não. Porque o filho está indo lá, claramente o Flávio está indo lá, para organizar as coisas no campo da direita e da extrema-direita. Né? Partiu da Papudinha a ordem para que a Carolina de Tone fosse a outra candidata ao Senado em Santa Catarina, junto com Carlos Bolsonaro, rifando o Espiridion Amin. E foi o Bolsonaro que decidiu isso. Assim como o Bolsonaro escreveu carta de próprio punho, e aquela letra inequivocamente é dele, pedindo para pararem de pegar no pé da Michelle, de não sei o quê. Né? Então, aquilo que tentam transformar, olha, numa grande...
a grande perversidade de Alexandre ao manter essa pobre vítima. Não, isso tudo é uma construção política que ajuda a demonizar a figura de ministro do Supremo, né? E o Supremo, e o Alexandre em particular, é uma construção política que se choca claramente com fatos que eles mesmos criam, como esse agora, dele se tornar advogado apenas para ter acesso ao pai a qualquer momento, para discutir política. E, felizmente, Bolsonaro está em condições de discutir política, né? Um sinal de que, sim, ele está bem dentro das limitações de saúde que ele tem, mas isso é o que se pode dizer sobre qualquer pessoa. Estamos todos bem dentro das limitações de saúde. A única coisa que não se pode dizer sobre qualquer pessoa é que esteja na cadeia porque tentou dar um golpe de Estado. Aí, esse é um privilégio que poucos têm, merecidamente. É isso.